Dando continuidade agora, nós vamos abordar um pouco sobre a questão da mamogênese, que é a formação da mama feminina. Então, aqui, nesse slide que eu trouxe para vocês, a gente observa uma coisa. Quando ainda é muito, né, semanas de vida, né, uma menina, né, essa questão do estímulo, quando começa nesse broto mamário, da glândula mamária, quando vai chegando perto da puberdade, o que vai acontecendo? Os estrogênios, sobretudo os estrogênios nessa fase de tubulação, tá? Também tem a ação da progesterona, é óbvio, mas a gente vai ter a mamogênese primária, porque a mama feminina só vai se completar totalmente a nível glandular na gestação. Então, mulheres que nunca tiveram filho, pelo menos não tiveram até o terceiro, quarto mês de gestação, não têm mama totalmente desenvolvida internamente. Você pode imaginar, não, a mama da mulher cresceu tudo sim, mas a nível glandular, internamente, a nível de lóbulos do tipo 2 e 3, principalmente, né, que vão realmente, sobretudo, a maturação dos lóbulos tipo 3, ela não vai estar completa, tá bom? Então, na puberdade, quando esses estrógenos começam a agir, assim como também o hormônio GH também, né, o hormônio do crescimento, que é o GH, mas sobretudo estrogênio e progesterona. Então, imaginem assim o seguinte, em que você tem uma árvore e a gente começa pelo tronco, ela só tem o tronco, tá? Então, esses hormônios no momento da puberdade, ele começa a crescer, toda essa tubulação. Imagine que o tronco, na verdade, é um tubo oco, tá? Ele vai se ramificando em galhos mais grossos, ainda galhos mais finos, até no final e param por ali. Ou seja, como se fosse uma árvore no momento de outono, aquelas árvores que têm folhas decíduas, né? Ou seja, que caem as folhas no momento do inverno, mas não tem folhinhas. No momento da gestação, através das gonadotrofinas coriônicas, através do hormônio lactogênio placentário, e também dos altos níveis que vão ser gerados tanto de estrogênio quanto de progesterona na própria placenta, aí sim essas árvores vão começar a gerar as suas folhas. Folhas essas que nós vamos depois compreender que são, na verdade, as células alveolares mamárias. São essas células bem pequenininhas aqui. Esse cachinho aqui, que parece um cachinho de uva, ou que realmente está, porque aqui está cheio de leite, para vocês entenderem, aqui ele está vazio, ele é formado de várias célulazinhas. Tá vendo? São essas pequenas células que formam realmente o leite em toda a sua complexidade. Em volta dessas células, nós temos também aqui essas células estreladas, que são mioepiteliócitos, ou seja, são células musculares que envolvem esse ácido mamário, esse grupo de células, como se fosse um cachinho de uva, e que no momento em que a mãe amamenta, libera-se um hormônio chamado ocitocina, que promove uma contração. Então, esse hormônio é liberado, essas células todas ligadas como se fosse uma teia, elas vão dando um grande abraço, como se fosse uma grande corrente, e vão se contraindo. Ao se contrair, esse leite vai saindo lá da pontinha da folha, né, como se fosse uma árvore, como eu falei, de cabeça para baixo, e vem vindo, até chegar no mamilo da mãe. Então, vai ocorrendo essa contração, conforme a criança vai sugando, libera esse hormônio da circulação, e todo esse leite vai sendo contraído, né, vai sendo contraído desses ácidos, e vai caindo nessa tubulação mais fina, que vem vindo, até chegar na criança. Aqui, no mamilo da mãe, para a criança consumir esse leite. Outra questão importante é de que muitas pessoas às vezes acham que quando a mama está empedrada, né, precisa se ficar dando, né, e a mama da mulher fica muito túrgida, fica muito grande. Eu vou falar sobre uma questão depois a nível da apojadura, sobre a questão do empedramento do leite, mas que a distensão fica tão grande desses ácidos aqui, porque fica realmente muito túrgido, e que essas células aqui vão perder o contato. Elas têm que estar assim, de mãos dadas. Só que vai dilatar tanto que elas perdem o contato. Então, não adianta você ficar colocando spray de ocitocina nasal na mãe, em que é como eu brinco, é como se ela começasse a ficar em tetania. Elas começam a contrair, mas elas não têm o efeito de alavanca, para alavancar e contrair
essa região aqui dos ácidos para estar expulsando o leite. E também a mãe não tem falta de hormônio. A gente vai ver isso posteriormente quando formos falar um pouco de hormônios a nível de hipotálamo, de hipófise, que é num outro momento. Então, nesse momento também é importante a gente falar de que às vezes as pessoas perguntam assim, eu já fiz cirurgia, né? O que acontece? Eu vou poder amamentar, não vou poder amamentar? O que ocorre de verdade? Se a cirurgia destacou essa areola, praticamente não vai ter amamentação, não vai ter. Pode ter uma gota de leite aqui, uma gota de leite ali, mas não vai. Imagine que vocês têm todo esse complexo aureolo-mamilar aqui nessa região, em que túbulos muito fininhos, muito fininhos, muito fininhos, com inervação, são tão finos quanto fios de cabelo, que vão trazendo leite até aquele finalzinho, eles vão se finalizar nessa região do mamilo. Eu estou mostrando essa mama aqui nesse momento, em que você vai ter o destaque dessa região aqui. Então, imaginem vocês nesse momento em que a mama, a partir de uma cirurgia, você vai fazer uma incisão que vai retirar toda essa região aqui e o cirurgião destaca, corta. Ele coloca em soro fisiológico e depois, na hora que fizer a redução da mama, ele vai lá e liga. Não tem como realmente haver uma ligação precisa nessas tubulações praticamente capilares. Então, isso tem sucesso. Agora, também esse tipo de incisão também pode ocorrer por debaixo da mama se houver, por parte do cirurgião, normalmente o cirurgião plástico, em que haja seccionamento de toda essa ligação nervosa e tubular que ocorre aqui, a nível da árvore mamária, realmente vai haver um problema. Normalmente, as incisões que são a nível axilar, elas são melhores de estarem fazendo com que não haja nenhum tipo de problema a nível da amamentação. Então, voltando aqui, a gente observa que, quer dizer, a árvore mamária ela é muito importante nesse momento para estar em todo o seu desenvolvimento. Reparem também nesse tipo de slide, esse corte em que aqui você tem o entumecimento dessa mama com a presença de leite humano e aqui a mama esvaziada. Uma questão que é uma curiosidade, que é muito importante, que eu acabei lidando realmente enquanto eu estava à frente do Banco de Leite Humano da cidade de Taubaté, foi o seguinte: as pessoas às vezes perguntam, né, é possível uma mãe adotiva amamentar ou não? Sim, é possível. Nossa, mas como é que uma mãe adotiva consegue amamentar e a própria mãe não consegue? Aí que está. Essa questão é saber ter a questão de capacitação, de entendimento fisiológico para se promover isso. Então, entenda uma questão. Enquanto eu estava à frente, eu cheguei a ver 8 mães que passaram conosco lá, em que elas acabaram, né, adotando bebês, mas tem que ser bebezinho, e que essas mães, todas elas digamos assim, elas já eram mães, ou seja, simplesmente a mama delas estava parada, estava pausada, como se fosse um stand-by. Elas têm a mama completamente amadurecida, pela gestação, ou 1 ou 2 anteriores, não importa. Então, elas estavam simplesmente paradas. E o que a gente fazia? A gente pega o bebezinho que vem, que às vezes chegava com a gente com 1 semana, 10 dias, e tudo, mesmo já usando mamadeira, e o que se fazia? A gente ensinava a mãe a questão da pega, que é muito importante, e nesse momento, eu vou ampliar aqui a câmera para vocês verem melhor. A pega correta, que é fundamental, que eu sempre falo a nível do aleitamento, é o seguinte: normalmente a mãe faz isso e faz com que o bebê, eu vou fazer de lado, venha e pegue o mamilo, pegue essa região. Só que toda vez em que você tem a pega do mamilo, dói a amamentação e não vai sair leite. Ponto final. O leite não vai sair se pegar aqui. E aqui causa dor, porque aqui não tem um acolchoado dessa região aqui que tem gordura. Aqui não tem. Então, esse vício que as mães têm de fazer esse tipo de tesouro, eu até brinco assim: corta essa tesoura da sua vida, não faça mais isso. Porque o bebê vai pegando aqui e não vai sair leite. O que ela tem que fazer? Aí, quando a gente espreme
pega essa areola aqui e faz assim, é muito comum o leite espirrar, esguicha mesmo. Chega às vezes na mesa do consultório, né? Isso é muito comum de estar acontecendo, molha a cara da criança, a mãe acaba realmente se assustando de quanto leite ela tem. Então, uma coisa que tem que se ensinar, e isso é na prática, é ensinar para essa mãe a fazer esse beliscão. Só que um detalhe muito importante aqui nesse momento também é o seguinte: quando você fizer essa pinça, ensinar a mãe a fazer essa pinça, ela jamais pode chegar na linha do bico. Imagina que nós temos aqui uma linha imaginária passando pelo bico. Então, jamais o dedo de baixo ou o dedo de cima podem ficar nessa linha. Eles têm que parar o mais próximo possível do mamilo, mas fora dessa linha. Porque na hora que o bebê vier aqui, ele vai ter livre essa linha para abocanhar até aqui. Porque se deixar a mama do tamanho normal, ele não consegue abocanhar, ele não vai ter boca para pegar isso tudo. Então, isso aqui tem que estar achatado para que ele consiga pegar aqui. E pegando nessa região da areola, é aqui que está realmente armazenado, são as pequenas cisternas de leite. Eu vou voltar aqui ao slide, em que embaixo dessa região, imaginem assim que nós temos pequenos fóleis, aqueles fóleis, né, para soprar, que se utilizava muito em lareira antigamente. Então, a mama humana é como se fosse um círculo cheio desses fóleis em volta dele, em que esse pequeno reservatório, que são muito pequenos esses reservatórios, é ali que se acumula uma pequena quantidade de leite. Então, eles são o paralelo anatômico que ocorre na vaca a nível do úbere. A vaca tem aquele úbere, aquela grande bolsa, né, que vai sair nas tetas dela. Então, a vaca tem um grande reservatório, a mama humana não. Então, esse pequeno reservatório, que é muito pequenininho, fica debaixo daquele tecido areolar. Ou seja, na hora em que o bebê mama aqui, entenda, você espreme esses lóbulos aqui, essas pequenas cisternas, o leite vai para frente, e aí na hora que a criança solta, que isso aqui é uma maneira muito dinâmica, muito rápida, que a criança faz isso, junto com a ocitocina, que foi falado que vai contraindo lá de cima, na hora que a criança solta esse leite, alivia a pressão nessas pequenas cisternas, é como se fosse uma pressão negativa. Então, tem uma pressão negativa aqui, com uma pressão positiva lá em cima, contraindo as células mioepiteliais para que o leite desça. E no caso humano, por isso que não tem essa questão de que o leite agora, a mamada de agora, garante a mamada de depois. Não é. No caso humano, a mamada de agora garante basicamente o leite de agora. Tem, claro, um pouco de leite a nível dos canalículos, dessas cisternas e tudo, mas isso aí se esvazia nas primeiras 5, 4 mamadas, essa mama já esvaziou. E é muito importante as pessoas estarem praticando isso, as pessoas que querem lidar com o aleitamento materno, porque aqui eu estou mostrando para vocês numa mama cobaia, uma mama de crochê. Agora, quando a gente pega realmente as diferentes tipos de mama, de tamanho, de textura, se é uma mãe que foi para a primeira gestação dela, tem um tipo de consistência, mães que já têm 2, 3 filhos, toda a consistência da mama muda, a questão da idade muda, e isso também são vários fatores, a questão do bebê, se o bebê é prematuro, não é prematuro, ela abre bem a boca, ele abre bem a boca, não abre bem a boca, tem questão de tônus ou não, e maturidade, se o bebê nasceu realmente prematuro extremo ou não, o desenvolvimento neurológico dele dependendo de sucção, de deglutição, existem vários fatores, realmente, para que, só lidando com isso, o tipo de pega invertida para botar a criança para mamar, ou a pega tradicional ao seio da mãe, então existem várias nuances nisso, mas de modo, assim, bem fácil, eu posso garantir a vocês, que é o que eu vejo, assim, como eu faço a busca ativa de qualquer mãe que chega, né, seja no posto, seja nível de consultório, para ensinar a mamar, eu sempre observo o seguinte, eu nunca fiz uma estatística, mas se eu pudesse fazer um levantamento, fora daquele discurso em que as pessoas têm essa questão de informar para culpabilizar a mãe, tipo, amamente, o leite materno é bom, mas ninguém ensina. É muito raro, só as pessoas normalmente que lidam com aleitamento, as equipes de banco de leite humano, normalmente de modo geral, fazem esse tipo de
de trabalho com as mães. Então, você simplesmente informar a mãe, ela vai para casa, ela vai dar o peito da maneira errada, como ela imagina, só que esse leite não vai sair, vai machucar o peito dela. O bebê não para de chorar porque, na verdade, ele está sempre com fome. E estando com fome, ele vai deixar a mãe irritada, a família irritada. O que a mãe vai fazer? Vamos pegar a mamadeira, só que a mamadeira é só virar de cabeça para baixo. Vira de cabeça para baixo, o leite desce de qualquer jeito e vai causar toda aquela problemática do leite. Aí a mãe vai entender, nossa, ele ficou quieto, ele mamou, ele ficou quieto. Então, era o meu problema. Então, reforça toda aquela questão cultural da incapacidade de mamar, do que ela vê, de que todo mundo usa mamadeira, grande parte, ou seja, a mamadeira é a solução. É como se a natureza fosse burra, né? Então, a natureza se tornou burra para permitir o parto normal, se tornou burra, no caso do ser humano, para ter amamentação, e daí vão se apoderando as grandes corporações para tirar um proveito que é deletério para a sociedade. Então, nunca se esqueçam disso. Ensinem as mães e as próprias mães também. E uma questão importante é que a amamentação, a pega correta, não causa dor. Qualquer mãe que venha sentir incômodo, eu estou com incômodo, está doendo, mas eu vou aguentando. Não tem que aguentar nada, porque a amamentação não é como dor do parto, que você quer ter o parto normal, mas também é aquele momento e passa. Ou seja, não adianta aguentar dor com mamada errada, porque isso vai ferir o seu mamilo, e dor significa que o leite não está saindo, porque quando pega no acolchoado, nunca vai doer, nunca. Agora, pegando aqui, vai doer e não vai sair leite, ou seja, não é eficaz, não adianta. Então, eu peço para as mães que, se tiver, de repente, um banco de leite humano, ou alguém que realmente ensine você a lidar com a questão do aleitamento materno, isso é muito importante, a questão da pega, mas tem solução. E voltando também à questão da mãe adotiva, tá? que eu estava completando a ideia, o que acontece? Quando o bebezinho vem, ele não pode estar, claro, né? Um bebê de 2, 3 meses já acostumado com uma madeira, um tipo de bico de borracha, todas essas questões que geram um problema futuro, é o seguinte: você vai ensinar a pega correta para essa mãe, mas essa mãe tem que ter alguém para estar junto com ela, porque não tem como ela fazer o seguinte: você vai ensinar a pega, esse bebê vai pegar, aí você vai falar, mas o que vai sair desse peito? Por enquanto, nada. E aí a gente colocava uma sonda número 4, que se usa muito em UTI neonatal, para alimentar, às vezes, os bebezinhos recém-nascidos, o bebê prematuro. E aí você coloca com leite, descendo aqui, que a gente chama por gavagem, coloca numa seringa, o leite vai descendo por essa sondinha bem fininha, e a gente, na hora que ele começa a sugar essa mãe, porque ele vai ter esse reflexo, você coloca isso aqui dentro e cai dentro da boca da criança. E aí, tendo leite, o que a criança vai fazer? Tem leite e eu vou continuar sugando. E aí suga, e todo o mecanismo hormonal vai começar de estímulo da mama sendo mandado para o sistema nervoso central, que vai começar a secreção dos hormônios. E o que a gente observava? Que essa relactação, que é o que se chama, ocorria por volta de 7, 10 dias, já estavam realmente a pleno vapor, e realmente não é tão demorada. Mas a mãe tem que ter alguém, porque não tem como ela pegar o bebê, botar para fazer a pega, e ter alguém e ter como ela própria colocar o leite em gavagem naquela sondinha. Então, ao longo do tempo que eu fiquei no banco de leite humano, passaram conosco 8 mães que conseguiram amamentar plenamente 100% dos seus filhos exclusivamente, fazendo dessa maneira, reativando a sua mama para produzir leite.